Agora a gente vai falar sobre números primos e números compostos. E vamos lá. O que são números primos? Números primos, vou até colocar a definição para vocês aqui. Possui apenas dois divisores, tá certo? Ou seja, eles só se dividem por um ou por ele mesmo, tá certo? Porque um é o divisor universal, tá certo? Qualquer número é divisível por um e qualquer número ele é divisível por ele mesmo. Então, de números primos, quais a gente conhece? Quais tem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 não é, 16 não é, 17, 19, 23, 29, 31 e assim vai por diante, tá certo? Existe uma infinidade aí de números primos. Números primos, como eu falei, eles são aqueles números que possuem apenas dois divisores. A gente não tem como pegar o número primo e dizer que ele é divisível por mais de dois divisores, tá certo? Exemplo, 2 aqui é o único número par primo, tá certo? O restante é tudo números ímpares. E quais são os números ímpares? Os números ímpares são aqueles números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, tá certo? Vocês observam as terminações. 3, 5, 7, termina em 1, termina em 3, termina em 7, termina em 9. E sempre vai ser nessa situação, tá certo? Se a gente pegar qualquer número que tenha desse aqui, é um exemplo 13. 13. 13 só dá para dividir por 13, que vai dar 1. Ou 13 só dá para dividir por 1, que dá o próprio 13. Não tem como fazer outra divisão por 13. Então esse é um número primo. Só tem dois divisores. E números compostos? Números compostos são o restante dos números que a gente conhece. Quais são? 4, 6, 8, 9, 10, 12. Ele tem mais de dois divisores. Se a gente pegar o 4 mesmo. Quais são os divisores de 4? 1, né? Tem o 2 e tem o próprio 4. Ele tem 3 divisores. Já não vai ser mais primo. Se a gente pegar o 6, quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Se a gente pegar o 8, vai ser 1, 2, 4 e 8. E assim vai por diante. Tá certo? Tendo mais de que dois divisores, então os números são compostos. Então vamos ver a atividade que eu coloquei aí. Na primeira questão você vai dizer, está perguntando quais dos números a seguir são primos. Aí você vai justificar aí. Se são, por quê, se não são, por quê. Na segunda, observa os números a seguir e responda o que se pede. Aí tem os números aí. Aí na letra A está perguntando quais são primos e quais deles são compostos. Vocês vejam aí direitinho. Na terceira, é para você determinar os números primos menores que 100, usando o seguinte método. Como vai ser esse método? É tipo um joguinho. Você primeiro vai pintar de vermelho os múltiplos de 2 maiores do que 2, tá certo? Porque o 2 não pode ser, o 2 é um número primo. Vocês vejam lá no critério de divisibilidade. Pinta de azul os múltiplos de 3 maiores do que 3, porque 3 é um primo também, não pode ser pintado. Pinte de amarelo os múltiplos de 5 maiores que 5, não pode pintar o 5, porque o 5 também é um número primo. Pinte de verde os números 7 maiores do que 7. Aí vocês vejam aí, a partir que seguir essas regrinhas, o que sobrar, aqueles que não foram pintados, serão números primos, tá certo, gente? Isso é até uma brincadeirinha, é bem interessante de se ver. Você pode pintar até de outra cor, não precisa seguir essa regra não. Na quarta, considere os seguintes números. Aí tem os números aí, e está dizendo, agrupe os números dados nos dois conjuntos que se apresentam como números primos e números compostos. Vocês vão colocar em cada conjunto desse aí, o conjunto dos números primos de um lado e o conjunto dos números compostos de outro.
Na quinta, o Pedro afirmou: o número par nunca é primo. Será? A gente viu aqui, ó, que o 2 é o único número par primo. A Diana refutou: isso não é verdade. Quem tem razão? Você justifica aí, eu já falei. A sexta, determina os divisores dos números abaixo e indique quais são os números compostos. Você vai dizer os divisores de cada número e vai dizer quais deles são números compostos. Na sétima, considere todos os números primos maiores que 30 e menores que 40. A soma desses números você vai ter que observar os números primos que são maiores de que 30 e menores de 40 e somar eles e marcar a alternativa correta, tá certo, gente? Então, números primos e compostos é isso que a gente tem de estudar.